Por que você consegue perceber quando alguém está com raiva de você, mas não consegue identificar quando alguém secretamente não gosta de você? Por que você passa meses, às vezes anos, investindo energia emocional em alguém que te tolera, mas não te valoriza? E por quê? Quando finalmente percebe, a primeira coisa que faz é se culpar por não ter visto antes. Vou te explicar desde a neurociência social por que o teu cérebro foi programado para não detectar rejeição sutil e como isso te mantém presa em relações que drenam a tua energia sem que percebas. E não estou falando de intuição, de energia negativa ou de aprender a ler linguagem corporal. Estou falando do mecanismo cerebral específico que te faz interpretar sinais de desinteresse como neutralidade e neutralidade como aceitação. Não estou aqui para te ensinar a desconfiar de todo mundo. Estou aqui para te ensinar a diferenciar conexão real de performance social, para que pares de gastar a tua vida tentando conquistar quem já decidiu que não quer estar perto de ti. Fica até o final, porque vou te mostrar os 5 sinais psicológicos que o cérebro dessa pessoa emite de forma involuntária quando secretamente não gosta de ti. E mais importante ainda, vou te ensinar a reconfigurar a tua resposta emocional para que consigas sair dessas dinâmicas sem te destruir no processo. Sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra há mais de 30 anos, e a frase que mais ouço no consultório é esta: Doutora, como é que eu não vi? Como é que passei tanto tempo achando que estava tudo bem quando a pessoa claramente não queria a minha presença? E a minha resposta é sempre a mesma. Você não viu porque o teu cérebro não foi desenhado para ver, foi desenhado para pertencer. E esse impulso primário de pertencimento sequestra a tua capacidade de análise racional. O problema não é a tua intuição. O problema é que a tua intuição está sendo sabotada por um sistema neurológico mais antigo e mais poderoso do que a tua consciência. Hoje quero te apresentar a Mariana. Ela entrou em contato comigo há 3 meses, através dos comentários, e contou-me a história dela. Pedi que viesse aqui partilhá-la contigo, porque acredito que o que ela viveu é exatamente o que muitas de vocês estão a viver agora mesmo. Mariana, obrigada por estares aqui. Oi, eu sou Mariana, tenho 42 anos, sou professora de inglês e moro em São Paulo. Não sei bem como começar, ou seja, a minha vida sempre foi bastante normal, sabe? Casada há 15 anos, 2 filhos, um círculo social que parecia estável. Eu sempre fui aquela pessoa que organiza os encontros, que manda mensagem no grupo, que lembra os aniversários. E durante muito tempo achei que isso era ser uma boa amiga. A primeira vez que senti que algo não batia certo foi num almoço de aniversário. Era o aniversário de uma amiga do grupo, a Patrícia, e eu descobri por acaso pelo Instagram que tinham feito um almoço sem me chamar. Quando perguntei, a desculpa foi que tinha sido algo de última hora, que não queriam me incomodar porque eu estava sempre ocupada com os meninos. Na hora, aceitei, mas aquilo ficou ali, sabe? Tipo uma pedra no sapato que não sai. Comecei a reparar em coisas pequenas. Quando eu falava no grupo, demoravam horas para responder. Quando eu propunha algo, sempre tinha desculpa, mas quando outra pessoa propunha, de repente toda a gente estava disponível. Eu mandava mensagens diretas para algumas delas e recebia respostas curtas, tipo, ah, que bom, ou depois falamos, mas via essas mesmas pessoas tendo conversas longas umas com as outras nos stories. Comecei a me sentir invisível, e o pior é que comecei a fazer mais. Mandava mais mensagens, oferecia mais ajuda, levava presente quando ninguém pedia. Eu estava, a tentar provar que merecia estar ali. E quanto mais eu fazia, menos elas respondiam.
Cheguei ao ponto de reler as minhas próprias mensagens no grupo antes de enviar, com medo de estar a ser chata ou invasiva. Passei meses assim, ansiosa, a culpar-me, a achar que o problema era eu. E nesse momento, Mariana, o que é que sentias exatamente quando reparavas nesses sinais? O que dizias a ti mesma? Sentia vergonha, muita vergonha. Tipo, se elas não querem a minha presença, então o problema sou eu, né? Eu dizia a mim mesma que estava a ser paranoica, que estava a inventar coisas, que era coisa da minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, sentia aquele aperto no peito sempre que via uma foto delas juntas, sem mim. Era tipo uma mistura de rejeição com raiva de mim mesma por me importar tanto. O ponto de mudança foi muito específico. Foi numa sexta-feira à noite. Eu estava em casa, os meninos já dormindo, e vi no Instagram uma festa de aniversário surpresa para outra amiga do grupo. Festa grande, com decoração, com todo mundo lá. E eu não tinha sido chamada, nem avisada, nem nada. E dessa vez não teve desculpa de última hora. Aquilo tinha sido planeado e eu não estava incluída. Nessa noite chorei muito e no dia seguinte, em vez de mandar mensagem a perguntar por quê, fiz uma coisa diferente. Não fiz nada, simplesmente parei. Parei de mandar mensagem no grupo, parei de propor encontros, parei de tentar. E sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Ninguém perguntou se eu estava bem, ninguém notou a minha ausência. E foi aí que eu entendi, eu não era parte daquele grupo, eu era a plateia. Levei 3 meses para processar isso. Não vou mentir, ainda dói. Ainda sinto falta da ideia do que achei que aquilo era. Mas hoje, ou seja, agora, consigo ver aquilo pelo que realmente era. E estou a aprender a redirecionar a minha energia para relações onde a minha presença é desejada, não tolerada. O que Mariana acabou de descrever tem um nome em neurociência e vamos entendê-lo juntas a seguir. Mas antes, Mariana, para quem está a ouvir e reconheceu a própria história na tua, o que gostarias de dizer? Olha, se estás a passar por isso agora, quero que saibas uma coisa. Não é a tua intuição que está errada. Tu sabes, lá no fundo tu sabes. O que te impede de agir não é falta de informação, é medo da confirmação, medo de que se parares de tentar, vais confirmar o que já suspeitavas, que não és prioridade. Mas eu prometo-te uma coisa, a confirmação dói menos do que a incerteza crônica, e a única coisa que eu gostava de ter sabido antes é esta: sair não é desistir, sair é escolher-te. Obrigada, Mariana, pela coragem de partilhar isto. Se enquanto ouvias a Mariana pensaste que era exatamente o teu caso, quero que saibas que não estás sozinha. A tua história também importa. E se quiseres ser tu a próxima a partilhar a tua experiência aqui, escreve nos comentários o que sentiste ao ouvir a história da Mariana e com que parte te identificaste mais. Cada semana leio todos os comentários e seleciono uma história para trazer a este espaço. Não prometo que consiga responder a todos, mas prometo que leio cada um. E quem vem aqui partilhar faz isso para ajudar outras, não só para si mesma. Porque foi isso que a Mariana fez hoje. Agora deixa eu te explicar uma coisa. O que a Mariana viveu tem uma explicação neurobiológica precisa. E quando a entenderes, vais entender também por que falhaste antes ao tentar identificar esses sinais. Não porque não és capaz, mas porque ninguém te ensinou como funciona realmente o teu cérebro quando se trata de detecção de rejeição social. O conceito chama-se viés de pertencimento, ou, no termo técnico, affiliation bias. A maioria das pessoas pensa que o viés de pertencimento é só aquela vontade de estar em grupo, de ter amigos, de não ficar sozinha. Mas não é isso.
O viés de pertencimento é um mecanismo neurológico que distorce ativamente a tua percepção da realidade para que continues a acreditar que pertences, mesmo quando os dados dizem o contrário. O teu cérebro, especificamente o córtex cingulado anterior, no que processa a dor social, funciona como um sistema de alarme. Mas esse alarme tem um problema. Ele só dispara quando a rejeição é explícita e inegável. Rejeição sutil, ambiguidade social, desinteresse disfarçado de educação, tudo isso passa por baixo do radar. Porque o teu cérebro está programado para interpretar sinais ambíguos como sinais positivos. É um mecanismo de sobrevivência. Nos nossos antepassados, ser expulso do grupo significava morte. Mas então o cérebro evoluiu para minimizar a percepção de rejeição até ao último momento possível. Pensa numa chaleira velha. Quando a água está a ferver, a chaleira apita. Mas se a chaleira estiver com defeito, só apita quando a água já está a transbordar. O teu sistema de detecção de rejeição social é uma chaleira com defeito. Só apita quando já estás completamente fora do grupo. Até lá, interpreta frieza como neutralidade, neutralidade como aceitação e aceitação morna como amizade real. E é por isso que passas meses, às vezes anos, a investir energia emocional em pessoas que não te querem perto. Não porque és ingênua, mas porque o teu cérebro está literalmente a mentir-te para te proteger de uma dor que ele considera insuportável. Agora, a pergunta que quero que te faças é esta: quantas relações na tua vida agora mesmo estão a funcionar com base nessa distorção? E o quantas pessoas estás a considerar amigas porque o teu cérebro se recusa a processar os sinais de que elas não te consideram prioridade? Vou te dar agora os 5 sinais psicológicos involuntários que uma pessoa emite quando secretamente não gosta de ti. E depois vou te ensinar exatamente como reconfigurar a tua resposta emocional para que consigas sair dessas dinâmicas sem colapsar. Primeiro sinal: a ausência de reciprocidade emocional espontânea. Olha, quando alguém gosta genuinamente de ti, a reciprocidade emocional acontece de forma automática e espontânea. Tu partilhas algo bom, a pessoa celebra contigo sem que tenhas de pedir validação. Tu partilhas algo difícil, a pessoa demonstra preocupação real, faz perguntas, oferece suporte. A palavra-chave aqui é espontânea. Quando alguém secretamente não gosta de ti, a reciprocidade, se acontece, é sempre mecânica, hoje atrasada e proporcional ao mínimo socialmente aceitável. Vou te dar um exemplo concreto. Tu mandas mensagem dizendo que conseguiste aquela promoção no trabalho. A pessoa responde: parabéns, com um emoji. Fim. Não pergunta detalhes. Não demonstra curiosidade. Não amplifica a tua alegria. Responde porque seria rude não responder, mas a resposta é vazia. Agora compara isso com a mesma pessoa quando outra amiga do grupo anuncia algo semelhante. De repente, há entusiasmo. Há perguntas. Há mensagens de voz longas. Há propostas de encontro para celebrar. A diferença não está no conteúdo da notícia. Está na pessoa que a partilha. Do ponto de vista neurológico, isso acontece porque a empatia afetiva, que é gerida pelo córtex pré-frontal ventromedial, só se ativa plenamente quando há conexão emocional genuína. Quando não há, o cérebro processa a interação como tarefa social, não como relação. E tarefas sociais recebem o mínimo esforço necessário para serem cumpridas. A intervenção aqui é ridiculamente simples, mas psicologicamente poderosa.
Durante uma semana, registra num caderno ou no telemóvel todas as vezes que partilhas algo emocionalmente significativo com essa pessoa e classifica a resposta dela numa escala de 1 a 5. 1 é resposta genérica ou ausência de resposta. 5 é entusiasmo genuíno com perguntas de follow-up. Se a média for inferior a 3, tens a tua resposta. Não precisas de mais provas, não precisas de confrontar. Só precisas de parar de investir energia emocional ali. Vou te contar o caso da Patrícia, 53 anos, advogada. Patrícia vinha ao consultório exausta emocionalmente por causa de uma amizade de mais de 20 anos. Dizia que sentia que a amiga não ligava mais, mas ao mesmo tempo achava que estava a ser injusta porque a amiga sempre respondia às mensagens. Pedi que fizesse este exercício. Durante 2 semanas, registrou todas as interações. O resultado foi devastador. Média 1,3. Todas as respostas eram curtas, genéricas e sem perguntas de retorno. Patrícia percebeu que há anos estava a sustentar sozinha aquela amizade. E quando finalmente parou de iniciar contato, a amiga simplesmente desapareceu. Não houve briga, não houve discussão, só silêncio. E Patrícia entendeu que aquilo nunca tinha sido uma amizade. Era um hábito. A lei transferível aqui é esta: reciprocidade emocional espontânea não é um favor. É o mínimo absoluto de uma relação saudável. Se tens de mendigar entusiasmo, já perdeste a relação. Segundo sinal, evitação seletiva de profundidade. Quando alguém gosta de ti, quer conhecer-te a sério, quer saber como pensas, o que sentes, quais são os teus medos, as tuas ambições, a tua história. Conversas com essas pessoas têm camadas. Começam superficiais e vão ficando mais profundas naturalmente. Quando alguém secretamente não gosta de ti, mantém todas as conversas na superfície. Sempre. Falam de coisas genéricas. Trabalho, filhos, tempo, séries da Netflix. Se tentas aprofundar, se tentas falar de algo que realmente importa para ti, a pessoa desvia, muda de assunto, faz uma piada, ou pior, ouve, mas não absorve. Passados 5 minutos, já não se lembra do que disseste, porque não estava realmente a ouvir. Estava aí a esperar que a conversa voltasse para território seguro. Do ponto de vista psicológico, isso acontece porque intimidade emocional requer investimento cognitivo, requer que o cérebro armazene informações sobre ti, que crie um mapa mental de quem tu és. E o cérebro só faz isso com pessoas que considera importantes. Se não és prioridade, o teu cérebro não aloca recursos para te memorizar. A pessoa esquece o que lhe contas, não porque tem má memória, mas porque nunca prestou atenção de verdade. A intervenção testa a profundidade. Na próxima conversa com essa pessoa, partilha algo vulnerável, mas não traumático. Algo que importa para ti, mas que não te expõe completamente. Pode ser um medo relacionado ao trabalho e uma insegurança sobre a maternidade, um sonho que tens há anos, mas nunca concretizaste. Partilha e observa. A pessoa faz perguntas, demonstra curiosidade genuína ou desvia rapidamente para o próprio território dela. E mais importante, 3 dias depois, volta ao assunto. Algo como: lembras-te daquilo que te contei sobre X? Tens pensado nisso? Se a pessoa não se lembra, não finjas que não importa. Importa. E já sabes o que isso significa. Caso da Renata, 38 anos, designer gráfica. Renata tinha uma amiga de infância com quem falava quase todos os dias.
Mas começou a reparar que sempre que tentava falar sobre a própria ansiedade, a amiga mudava de assunto ou começava a falar sobre a ansiedade dela. Testou. Numa conversa, contou que estava a pensar em fazer terapia porque sentia que estava a perder o controle emocional. A amiga disse: "Ai, toda a gente devia fazer terapia." E começou a falar da terapeuta dela. 5 dias depois, Renata voltou ao assunto. A amiga não se lembrava da conversa. Renata percebeu que aquela amizade era unidirecional. A amiga usava-a como plateia, não como companhia. Hoje, Renata continua a falar com ela, mas já não espera reciprocidade. Redefiniu a relação como conhecida, não amiga. E isso libertou-a. Lei transferível. Se alguém não consegue lembrar-se do que importa para ti, é porque tu não importas para ela. Terceiro sinal: linguagem corporal de bloqueio inconsciente. O corpo não mente. Mesmo quando a boca diz coisas educadas, o corpo trai a verdade emocional. Quando alguém gosta de ti, o corpo orienta-se para ti, literalmente. Em conversas presenciais, a pessoa vira o tronco na tua direção. Inclina-se ligeiramente para a frente quando falas. Mantém contato visual confortável. Sorri com os olhos, não só com a boca. Quando alguém secretamente não gosta de ti, o corpo faz o oposto. Mesmo que a pessoa esteja a falar contigo, o corpo está virado para outro lado. Os braços cruzam-se quando te aproximas. O contato visual é breve e desconfortável. A pessoa olha para o telemóvel, para o relógio, para qualquer coisa que não sejas tu. E o sorriso, quando acontece, é apenas com a boca. Os olhos permanecem frios. Isso não é manipulação consciente. É resposta autonômica. O sistema límbico, que gere emoções, controla a linguagem corporal de forma involuntária. Quando há desconforto emocional ou aversão, o corpo afasta-se, sempre. Mesmo que a mente racional diga para ser educada. A intervenção observa o corpo, não as palavras. Na próxima vez que estiveres com essa pessoa, presta atenção à orientação física dela. Para onde está virado o tronco? O corpo está relaxado ou tenso? Há sinais de querer encerrar a conversa rapidamente, como olhar para os lados, mexer nas chaves, verificar o telemóvel e compara. Observa como essa mesma pessoa age com alguém de quem gosta. Há diferença? Se sim, acredita na diferença, não nas palavras. Deixa eu te contar sobre a Cecília, 61 anos, professora aposentada. Cecília tinha uma amiga de grupo de caminhada que sempre a cumprimentava com entusiasmo. Mas Cecília sentia algo estranho. Começou a reparar que, enquanto falavam, a amiga olhava constantemente para os outros membros do grupo. O corpo dela nunca estava completamente virado para Cecília. Sempre ligeiramente de lado, como se estivesse pronta para sair da conversa a qualquer momento. Cecília fez a comparação. Quando essa mesma amiga falava com outra colega do grupo, o corpo relaxava. Inclinava-se para a frente. Ria de verdade. Cecília entendeu que era tolerada, não apreciada. Parou de forçar conversas. Hoje cumprimenta educadamente e segue, sem ressentimento. Só clareza. Lei transferível. O corpo revela a verdade emocional que a boca esconde. Acredita no corpo. Quarto sinal: assimetria de esforço na manutenção do contato. Numa relação equilibrada, o esforço de manter contato é distribuído. Às vezes tu inicias, às vezes a outra pessoa inicia, às vezes tu ligas, às vezes ela liga, às vezes tu convidas, às vezes ela convida. Há um fluxo natural. Quando alguém secretamente não gosta de ti, é sempre tu a iniciar.
Sempre tu a mandar a primeira mensagem. Sempre tu a propor o encontro. Sempre tu a ligar. E quando fazes isso, a pessoa responde, mas nunca inicia. Nunca dá follow-up espontâneo. Nunca pergunta quando vão ver-se de novo. A relação só existe porque tu a mantens viva. Se parares, morre. E isso por si só já é a resposta que precisas. Neurologicamente, isso acontece porque o cérebro prioriza relações com base em recompensa emocional. Relações que geram prazer, conforto e segurança recebem investimento ativo. Relações que geram indiferença ou leve desconforto recebem investimento reativo. A pessoa responde porque seria rude não responder, mas não procura porque não sente falta. A intervenção é brutal, mas necessária. Faz o teste do silêncio para completamente de iniciar contato. Não mandes mensagem, não ligues, não convides e espera 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Vê quanto tempo demora até que a pessoa te procure espontaneamente. Se passarem mais de 2 semanas sem que ela dê sinal de vida, já tens a tua resposta. E se te procurar apenas porque precisa de algo, e também tens a tua resposta. Caso da Sofia, 46 anos, enfermeira. Sofia tinha uma prima com quem sempre foi muito próxima, ou achava que era. Começou a reparar que era sempre ela a mandar mensagem, sempre ela a ligar, sempre ela a propor almoços. E quando a prima respondia, era sempre positivo. Claro, vamos marcar. Adorava ver-te, mas nunca marcava. Sofia fez o teste. Parou. Passaram 4 meses. 4 meses sem um único contato da prima. Até que um dia a prima mandou mensagem. Sofia ficou esperançosa. E até ler a mensagem. A prima estava a pedir indicação de um médico. Sofia respondeu educadamente. Deu a informação. A prima agradeceu. E voltou o silêncio. Sofia entendeu que para a prima ela não era família. Era um contato útil. Hoje mantém a relação no nível adequado, superficial, funcional, sem expectativa emocional. Lei transferível. Se uma relação só existe porque tu a mantens viva, não é uma relação, é um monólogo. Agora quero que pares e penses. Quantas relações na tua vida agora mesmo se encaixam nesta descrição? Quantas amizades só existem porque és tu a mandar a primeira mensagem? E mais importante, por que continuas a fazer isso? 5º sinal: exclusão passiva sistemática. Isto é talvez o mais doloroso de todos os sinais. Exclusão passiva é quando não és ativamente expulsa, mas também não és ativamente incluída. És esquecida, constantemente. Planos são feitos e ninguém te avisa. Encontros acontecem e ninguém te chama. Grupos de WhatsApp são criados e tu não estás lá. E quando perguntas, a desculpa é sempre a mesma. Ah, pensei que estavas ocupada. Ah, foi algo de última hora. Ah, não queria te incomodar. Mas, ao mesmo tempo, outras pessoas do mesmo círculo nunca são esquecidas, mesmo quando estão ocupadas. Mesmo quando é última hora. Porque a verdade é esta: ninguém esquece quem quer incluir. O cérebro não esquece prioridades. Só esquece o que não é importante. Do ponto de vista social, exclusão passiva é uma forma de agressão relacional. Não é violenta, não é explícita, mas é intencional. A pessoa não te quer perto, mas também não quer o desconforto de te dizer isso diretamente. Então cria uma situação onde tu própria te afastas, porque eventualmente cansas de ser sempre esquecida. A intervenção documenta as exclusões. Sempre que fores excluída de algo, registra. Data, contexto, quem estava presente, qual foi a justificação. Depois de 3 exclusões documentadas, tens um padrão.
E padrões não são coincidência, são escolha. Confronta ou sai, mas não finjas que não está de acontecer. Caso da Helena, 35 anos, contabilista. Helena fazia parte de um grupo de mães da escola dos filhos. Durante um ano inteiro, foi esquecida de 6 encontros diferentes, sempre com desculpas, sempre com pedidos de desculpas, mas continuava a acontecer. Helena começou a documentar e percebeu que outras mães nunca eram esquecidas, mesmo as que respondiam tarde, mesmo as que faltavam com frequência, só ela. Helena confrontou de forma calma. Disse que tinha reparado no padrão e perguntou se tinha feito algo que incomodasse o grupo. Houve silêncio desconfortável e depois negação. Ah, não, imagina, não é nada disso. Mas o padrão não mudou. Helena saiu do grupo e 6 meses depois, uma das mães procurou-a para dizer que sempre tinha achado aquilo errado, mas que não teve coragem de dizer nada na altura. Helena agradeceu, mas não voltou, porque entendeu que cumplicidade silenciosa é quase tão destrutiva quanto exclusão ativa. Lei transferível. Se és consistentemente esquecida, não é distração. É intenção disfarçada de descuido. Agora, depois de entenderes os 5 sinais, preciso que entendas uma coisa muito importante. Identificar estes sinais não te vai libertar automaticamente da dor. Pode até intensificá-la temporariamente, porque agora tens clareza. E clareza dói mais do que ambiguidade no curto prazo. Mas no longo prazo, clareza é liberdade. Deixa eu te confrontar com uma verdade desconfortável. E quero que ouças isto com compaixão por ti mesma, não com julgamento. A razão pela qual permaneces em relações onde não és valorizada não é porque não vês os sinais. É porque acreditas, no fundo, que não mereces coisa melhor, não de forma consciente. Ninguém acorda e pensa, hoje vou escolher ser desvalorizada, mas de forma inconsciente, há uma crença instalada que diz, se eu sair daqui, fico sozinha, e sozinha é pior do que tolerada. E enquanto essa crença estiver ativa, vais continuar a aceitar migalhas emocionais e a chamar isso de amizade. Agora, a verdade empoderadora. Sozinha não é pior do que tolerada. Sozinha é honesta. E a partir da honestidade, consegues construir relações reais. Mas nunca vais construir relações reais se o teu tempo e energia estiverem ocupados a sustentar relações falsas. Segunda confrontação. Validação primeiro. Sei que tentaste. Sei que fizeste o teu melhor. Sei que investiste tempo, energia, vulnerabilidade. E sei que dói perceber que não foi suficiente. Agora, a verdade incômoda. Continuar a tentar conquistar alguém que já decidiu que não te quer é autossabotagem emocional. Não é persistência. Não é lealdade. É medo disfarçado de amor. Medo de que, se desistires desta pessoa, confirmas para ti mesma que não és desejável. Mas aqui está o reenquadre. O problema não é que não és desejável. O problema é que estás a tentar ser desejada por quem não tem capacidade de te ver. E isso nunca vai funcionar. Não porque és insuficiente, mas porque a pessoa não está disponível emocionalmente para conexão genuína. E não há quantidade de esforço da tua parte que mude isso. Terceira confrontação. A distinção entre culpa e responsabilidade. Não é tua culpa que alguém não goste de ti. Não fizeste nada de errado. Não és demasiado. Não és pouco. Compatibilidade emocional não é questão moral, é questão química. Algumas pessoas simplesmente não vão conectar contigo. E tudo bem. Mas, e aqui está a responsabilidade.
É tua responsabilidade decidir o que fazes com essa informação. Podes continuar a tentar forçar uma conexão que não existe. Ou podes redirecionar a tua energia para onde és valorizada. A culpa não é tua, mas a escolha é. Agora vou te dar os passos práticos para saíres destas dinâmicas sem te destruíres emocionalmente no processo. E atenção, estes passos não são para confrontares as pessoas. São para te libertares internamente. Porque a verdadeira transformação não vem de mudares o comportamento dos outros. Vem de mudares a tua resposta emocional ao comportamento dos outros. Passo 1. O princípio da redução radical. Isto é um passo de eliminação. A primeira coisa que precisas fazer é parar de adicionar esforço onde não há reciprocidade. Não mandes mais mensagens. Não convides mais. Não tentes mais. Reduze o teu investimento emocional a zero. Por que funciona? Porque o teu cérebro está viciado no ciclo de esperança e desilusão. Cada vez que tentas e és ignorada, o córtex pré-frontal registra a desilusão. Mas o sistema de recompensa ainda mantém a esperança de que da próxima vez vai ser diferente. É o mesmo mecanismo neurológico que mantém pessoas viciadas em jogo. Recompensa intermitente. Ao parares completamente, quebras o ciclo. Como fazer? Escolhe uma pessoa onde identificas os 5 sinais. E durante 30 dias, investimento zero. Não bloqueies. Não te afastes dramaticamente. Só para. Se ela te procurar, responde educadamente, mas sem amplificar. Se não te procurar, segue com a tua vida. Caso clínico. Lúcia, 57 anos, arquiteta. Lúcia tinha uma amiga com quem almoçava uma vez por mês há 10 anos, mas era sempre Lúcia a marcar. Apliquei o princípio da redução radical. Lúcia parou de marcar. 6 meses depois, a amiga mandou mensagem. Oi, sumida. Há quanto tempo? Lúcia respondeu. Oi, tudo bem contigo? A amiga disse. Devíamos marcar um almoço. Lúcia disse. Sim, marca quando quiseres. A amiga nunca marcou. Lúcia entendeu que a relação tinha acabado há anos. E só ela é que não tinha percebido. Lei transferível. Reduzir esforço não é desistir. É alinhar investimento com reciprocidade. Passo 2. Auditoria relacional por escrito. Este é um passo de clareza cognitiva. Pega num caderno e faz uma lista de todas as pessoas que consideras amigas ou próximas. Ao lado de cada nome, responde: esta pessoa procura-me espontaneamente? Esta pessoa lembra-se de coisas importantes sobre mim? Esta pessoa celebra as minhas vitórias com um entusiasmo genuíno? Esta pessoa oferece suporte quando estou embaixo sem que eu peça? Se a resposta para 3 ou mais perguntas for não, e essa pessoa não é amiga, é conhecida. Por que funciona? Porque a mente mente, mas o papel não. Quando escrevemos, ativamos o córtex pré-frontal dorsolateral, responsável por análise lógica. Isso neutraliza o viés emocional. Como fazer? Dedica 30 minutos sem interrupções. Escreve. Sê brutal. Não justifiques. Só registra os fatos. No final, vais ter uma lista clara de quem realmente está contigo e quem só está perto de ti. Caso clínico. Inês, 43 anos, fisioterapeuta. Inês fez a auditoria e descobriu que de 12 pessoas que considerava amigas, apenas 3 passavam no critério. Ficou devastada, mas também libertada. Redirecionou energia. Começou a investir mais tempo com as 3 reais. E 6 meses depois, essas 3 relações tinham se aprofundado de forma incrível, porque pela primeira vez estava a investir onde havia retorno emocional. Lei transferível. Clareza cria espaço para conexão real.
Passo 3. O ritual de luto ativo. Este é um passo de processamento emocional. Quando sais de uma relação, mesmo que seja uma amizade tóxica, há luto. Precisas processá-lo, não reprimi-lo. Como fazer? Escolhe uma hora específica. Senta-te sozinha num espaço onde não vai ser interrompida. Escreve uma carta para mostrar à pessoa. Não vais enviar, é só para ti. Escreve tudo o que sentes. A raiva, a tristeza, a traição, o alívio, tudo. Depois, lê em voz alta para ti mesma e queima, literalmente. Queima o papel. Simbolicamente, estás a libertar a emoção. Por que funciona? Porque emoções não expressas ficam presas no corpo. A amígdala cerebral, que processa emoções, não distingue entre ameaça real e ameaça emocional. Se reprimes, a ameaça fica ativa. Se expressas de forma segura, a ameaça é processada e arquivada. Caso clínico. Joana, 65 anos, aposentada. Joana perdeu uma amizade de 35 anos. Não conseguia parar de pensar nisso. Fez o ritual de luto. E escreveu 12 páginas. Chorou, leu, queimou. E sentiu uma leveza que não sentia há meses. Não esqueceu a amizade, mas deixou de estar presa emocionalmente a ela. Lei transferível. Luto processado liberta. Luto reprimido aprisiona. Passo 4. Recalibração da identidade social. Este é um passo de mudança de identidade. A tua identidade agora mesmo está provavelmente ligada a seres, a pessoa que mantém relações, a pessoa que faz esforço, a pessoa que liga, a pessoa que organiza. E enquanto essa for a tua identidade, vais continuar a fazer isso, mesmo quando dói. Precisas recalibrar. A nova identidade é esta. Sou a pessoa que investe onde sou valorizada. Como fazer? Todas as manhãs, antes de pegares no telemóvel, e repete em voz alta. O meu tempo é valioso. A minha energia é limitada. Invisto apenas onde há reciprocidade. Parece simples, mas é neuroplasticidade ativa. Repetição cria novos caminhos neuronais. Ao repetires diariamente, estás literalmente a reconfigurar a tua identidade. Caso clínico. Ana Paula, 39 anos, gestora de projetos. Ana Paula sempre foi a organizadora do grupo de amigas. Quando fez a auditoria relacional, percebeu que ninguém nunca organizava nada para ela. Começou a recalibração de identidade. 3 meses depois, quando uma amiga perguntou: "Quando vamos marcar o próximo jantar?", Ana Paula respondeu: "Não sei, marca tu." A amiga ficou confusa. Ana Paula manteve-se firme e, pela primeira vez em anos, outra pessoa organizou. E Ana Paula entendeu que quando mudamos a nossa identidade, forçamos os outros a mudarem o comportamento deles. Lei transferível. A identidade que assumes determina o tratamento que recebes. Agora faz uma pausa. Respira. Estás a meio do caminho. E quero que saibas que se isto está a ser difícil de ouvir, é porque está a tocar numa verdade que talvez tenhas evitado durante muito tempo. E isso é bom. Desconforto é sinal de crescimento. Passo 5. O filtro da consistência temporal. Este é um passo de sistema, não de intensidade. Quando conheces alguém novo ou quando reavalias alguém que já conheces, não te deixes enganar por momentos de intensidade emocional. Pessoas inconsistentes podem ter momentos de grande presença, mas presença esporádica não é relação. Relação é consistência ao longo do tempo. Como fazer? Define um período mínimo de observação, 3 meses. Durante esses 3 meses, observa sem julgar. A pessoa mantém contato regular? A pessoa demonstra interesse consistente?
A pessoa está presente nos momentos difíceis, não só nos fáceis. Se a resposta for sim, de forma consistente, durante 3 meses, podes começar a confiar. Se for intermitente, mantém distância emocional. Por que funciona? Porque o cérebro é péssimo a avaliar padrões de longo prazo. Focamo-nos no último evento. Se a última interação foi boa, esquecemos os 6 meses anteriores de ausência. Como filtro de consistência temporal, força-te a ver o padrão completo, não só o momento presente. Caso clínico. Beatriz, 41 anos, jornalista. Beatriz conheceu alguém que parecia incrível, muita intensidade emocional no início. Mas apliquei o filtro. Durante 3 meses, Beatriz observou. A intensidade durou 2 semanas. Depois começaram os sumiços, mensagens sem resposta, planos cancelados em cima da hora. No final dos 3 meses, Beatriz tinha clareza. Aquela pessoa não era consistente. O afastou-se antes de criar vínculo profundo. Poupou meses de sofrimento. Lei transferível. Intensidade impressiona. Consistência constrói. Passo 6. Ancoragem em valores profundos. Este é o passo do porquê. Quando estás no meio da dor de sair de uma relação tóxica, é fácil voltar atrás. É fácil pensar, talvez eu esteja a exagerar. Talvez eu devesse dar mais uma chance. Para te manteres firme, precisas ancorar a tua decisão num porquê maior do que o desconforto presente. Como fazer? Escreve numa folha por que escolho relações saudáveis e responde de forma profunda, não superficial. Não, porque mereço. Isso é vazio. Vai fundo. Porque quero modelar para os meus filhos o que é amor próprio. Porque quero ter energia emocional para investir nos meus sonhos. Porque quero envelhecer rodeada de pessoas que me amam de verdade, não de pessoas que me toleram. Esse porquê vai ser a tua âncora. Quando sentires vontade de voltar atrás, relê. Por que funciona? Porque decisões baseadas em emoção são instáveis. Decisões baseadas em valores são duradouras. O córtex pré-frontal medial, que processa valores, o sobrepõe-se ao sistema límbico, que processa a emoção. Quando ativas valores, tens autocontrolo. Caso clínico. Eduarda, 52 anos, terapeuta ocupacional. Eduarda saiu de uma amizade de 20 anos que era emocionalmente destrutiva, mas sentia-se culpada constantemente. Escreveu o porquê dela era. Quero mostrar à minha filha que pode escolher sair de relações que a diminuem. Sempre que sentia culpa, relia. E a culpa transformava-se em determinação. E lei transferível. Valores sustentam decisões quando emoções vacilam. Passo 7. Permissão radical para falhar. Este é o passo de autocompaixão. Vais falhar, vais ter momentos de fraqueza, vais mandar aquela mensagem mesmo sabendo que não devias, vais aceitar aquele convite mesmo sabendo que vais sair de lá esgotada. E quando isso acontecer, não te destruas. Não uses isso como prova de que és fraca ou incapaz. Usa como dado. Falhei. Por quê? O que aconteceu antes que me deixou vulnerável? Estava cansada? Estava sozinha? Estava com medo? Identifica o gatilho. E da próxima vez que esse gatilho aparecer, tens um plano. Como fazer? Cria uma lista de gatilhos emocionais que te fazem voltar atrás. Solidão, tédio, saudade, medo de envelhecer sozinha. E ao lado de cada gatilho, escreve uma ação alternativa. Se o gatilho for solidão, a ação alternativa não é mandar mensagem para quem não te valoriza. É ligar para uma das 3 pessoas da auditoria que passaram no critério. Ou é sair de casa. Ou é fazer algo que gostas sozinha. Por que funciona? Porque autocompaixão não é permissividade, é estratégia.
Quando te tratas com compaixão depois de falhar, reduzes o cortisol, a hormona do estresse. E com menos estresse, tens mais capacidade de decisão racional. Caso clínico: Silvia, 47 anos, médica. Silvia estava a sair de um grupo tóxico. Durou 2 semanas. Depois mandou mensagem. Sentiu-se péssima consigo mesma. Aplicou permissão radical. Não se julgou. Identificou o gatilho. Estava sozinha em casa num domingo chuvoso. Criou o plano alternativo. Domingos chuvosos são dias de cinema ou de chamada com a irmã. Nunca mais voltou a cair no mesmo erro. Lei transferível. Falhar não é fracasso, é informação. Passo 8. Criação de espaços de observação segura. Este é um passo de design ambiental. Se tentas evitar alguém, mas estão nos mesmos espaços sociais constantemente, vais falhar. Precisas criar distância física e digital. Como fazer? Se a pessoa está no mesmo grupo de WhatsApp, silencia as notificações. Se está na mesma academia, muda o horário. Se está nos mesmos eventos sociais, escolhe quais vale a pena ir sabendo que vais encontrá-la. E quando fores, vai preparada emocionalmente. Define antes: vou cumprimentar educadamente. Não vou iniciar conversa. Não vou ficar sozinha com ela. Vou ter uma rota de saída se ficar desconfortável. Por que funciona? Porque força de vontade é um recurso limitado. Se dependes apenas de força de vontade para resistir, vais falhar. Mas se redesenhas o ambiente para reduzir exposição, não precisas de força de vontade. Precisas de logística. Caso clínico: Carla, 36 anos, publicitária. Carla e a ex-melhor amiga estavam no mesmo grupo de mães da escola. Carla não podia sair do grupo, mas silenciou. E começou a ir aos eventos só quando sabia que a outra não ia. Reduziu encontros casuais de 12 por mês para 2. E nesses 2, ia preparada, cumprimentava, sorria, saía, sem drama, sem confronto. Só distância estratégica. Lei transferível. Ambiente desenhado elimina a necessidade de força de vontade. Passo 9. Reforço de relações reais. Este é talvez o passo mais importante de todos. Não basta sair de relações tóxicas. Tens de investir ativamente em relações saudáveis, porque se não o fizeres, vais sentir o vazio. E o vazio vai fazer-te voltar atrás. Como fazer? Pega nas 3 pessoas da auditoria que passaram no critério e durante os próximos 3 meses investe intencionalmente nelas. Manda mensagens, marca encontros, faz perguntas, demonstra interesse genuíno, celebra as vitórias delas. Oferece suporte nos momentos difíceis, não porque estás a tentar comprar amizade, mas porque estás a nutrir algo que já é real. Por que funciona? Porque o cérebro precisa de conexão. É uma necessidade biológica, não um luxo. Se não forneces conexão saudável, o cérebro vai buscar conexão tóxica. Porque tóxica é melhor do que nenhuma, do ponto de vista do sistema límbico. Ao reforçares relações reais, satisfazes a necessidade sem te destruíres no processo. Caso clínico: Marta, 55 anos, engenheira. Marta saiu de um grupo tóxico de 5 pessoas. Ficou com 2. Sentiu-se sozinha, mas em vez de voltar, investiu nas 2. Aprofundou. Passou a vê-las semanalmente, não mensalmente. 6 meses depois, essas 2 relações eram mais fortes do que as 5 juntas alguma vez foram. E Marta entendeu que quantidade não é qualidade. Lei transferível. Relações reais precisam de investimento ativo. Passo 10. O protocolo de reavaliação trimestral. Este é um passo de manutenção. Porque o trabalho não acaba quando sais de uma relação tóxica.
Tens de te manter vigilante. Novas pessoas vão entrar na tua vida e algumas delas vão ser tóxicas também. Precisas ter um sistema para identificar isso cedo. Como fazer? A cada 3 meses, refaz a auditoria relacional. Olha para as relações novas que entraram. Aplica os critérios: reciprocidade, consistência, profundidade. Se passam, continua a investir. Se não passam, reduz antes de criar vínculo profundo. Por que funciona? Porque padrões antigos voltam se não forem monitorizados. O cérebro tem tendência para repetir comportamentos familiares, mesmo quando são destrutivos. A reavaliação trimestral força-te a manter consciência. Caso clínico: Teresa, 60 anos, empresária. Teresa fez o trabalho todo. Saiu de relações tóxicas, investiu nas reais. Mas 1 ano depois, sem perceber, estava de novo a fazer esforço excessivo por alguém novo. A reavaliação trimestral apanhou isso no 3º mês. Teresa ajustou antes de criar vínculo. Poupou-se a mais um ciclo de dor. Lei transferível. Vigilância não é paranoia, é autocuidado. Agora quero que sintas o peso do que acabaste de aprender. Não é pouco e não é fácil, mas é possível. E se outras conseguiram, tu também consegues. Vou te dar agora um resumo ultra simples para que não fiques perdida na informação. 5 passos essenciais que contêm tudo o que precisas lembrar. 1. Para de iniciar contato onde não há reciprocidade. Investimento 0 durante 30 dias. 2. Faz auditoria relacional por escrito. Lista de todas as pessoas. Critérios objetivos. 3. Processa o luto. Escreve a carta. Lê, queima, liberta. 4. Redefine a tua identidade. De pessoa que mantém relações para pessoa que investe onde é valorizada. 5. Investe ativamente nas relações que passaram no critério. Não esperes que aconteça sozinho. Age. E a ferramenta visual que quero que uses é esta. Um calendário simples, pode ser no telemóvel, pode ser em papel. Durante 90 dias, marca com um X verde cada dia em que conseguiste não iniciar contato com alguém tóxico. E marca com um coração vermelho cada dia em que investiste ativamente numa relação saudável. O objetivo é ter o máximo de X verdes e corações vermelhos possível. Não precisa ser perfeita, só precisa ser consistente. E no final dos 90 dias, olha para o calendário. Vai estar cheio e vais perceber que conseguiste. Agora o fecho. Se chegaste até aqui, e sei que chegaste porque ainda estás a ouvir, já és diferente de quem começou este vídeo. Porque a maioria das pessoas desiste quando a verdade começa a incomodar. Mas tu ficaste. E isso diz algo sobre ti. Diz que estás pronta, talvez não totalmente, mas o suficiente. A vida passa, com ou sem ti. O tempo não espera que estejas preparada, não espera que te sintas confiante, não espera que tenhas todas as respostas. O tempo simplesmente passa. E a única pergunta que importa é esta: quando olhares para trás daqui a 5 anos, vais ver alguém que teve coragem de escolher-se? Ou alguém que continuou a aceitar migalhas porque tinha medo de ficar sem nada? E decides aqui, agora, não amanhã, não na segunda-feira, não quando te sentires mais forte, agora, porque já tens tudo o que precisas. Não precisas de mais informação, não precisas de mais coragem, só precisas de dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre o mais simples. Para. Acredito em ti. Nem te conheço, mas acredito.
porque já vi centenas de mulheres fazerem exatamente isto. Vi-as chorarem, vi-as duvidarem, vi-as caírem, mas também as vi levantarem-se. E sei que tu és uma delas. Agora precisas acreditar em ti também. Se este vídeo te ajudou, inscreve-te no canal e ativa as notificações. Todos os dias trago conteúdo como este. E deixa nos comentários qual foi o teu maior aprendizagem aqui. Qual dos 5 sinais reconheceste na tua vida e qual dos 10 passos vais aplicar primeiro? Prometo que leio todos os comentários. E quem sabe, a tua história pode ser a próxima que trago aqui para ajudar outras. Somos uma comunidade de pessoas que escolhem crescer, que escolhem verdade em vez de conforto, que escolhem amor próprio em vez de validação externa. E tu já és parte dela. Bem-vinda!